Ponto de esclarecimento no nosso entendimento. Vamos levar a luz para o nosso entendimento diante dos pontos obscurecidos, que não está esclarecido em relação a conceitos, a princípios, daquilo que Deus ele nos orienta a viver, praticar, entender para seguir numa vida com Deus com entendimento. Eu quero falar, levando para você um esclarecimento sobre a questão de congregar. Hebreus 10, 25, não deixando nossas congregações. Como é que diz o texto? Verdadeiramente, lá em Hebreus, capítulo 10, vamos ver um texto que é muito distorcido pelos líderes corruptos, enganadores, que falsificam a palavra para sua causa de ganho, seus propósitos pessoais, que distorce o texto, que tira a interpretação da palavra, que leva as pessoas a tropeçarem. Hebreus 10, versículo 25, assim, o escritor aos Hebreus está orientando aqui. É importante entender o contexto da carta, o contexto do que você lê. Não deixe ninguém aplicar na sua vida uma doutrina a partir de um texto isolado, fora do contexto, com interpretações erradas, prendendo você num fardo, num jugo, numa servidão, numa obrigação, como se fosse Deus ordenando aquilo. Não. Então é preciso esclarecimento, homens sinceros, compromissados com o Evangelho, para pregar para o povo a verdade que liberta, para trabalhar na defesa de causas, de princípios e valores, não de instituição, não de igreja, religião, mas do Evangelho. Trabalhar a verdade do Evangelho no entendimento do povo. O povo precisa dessa luz que é o Evangelho para poder ser salvo e chegar a Deus. Sem o conhecimento do Evangelho, todos permanecem perdidos. Só o Evangelho que vai tirar o homem das trevas, iluminando o entendimento dele para que ele tenha a luz de Deus para o conhecimento da verdade de Deus, por onde ele vai ser salvo. Pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Para que esse poder? Para salvar. Salvar quem? Toda a humanidade, condicionada ao crer. Salvação é para todos. Agora só alcança essa salvação quem crê. O crer é a atitude do homem em se dirigir para receber de Deus essa salvação, na condição que ele estabelece. Por meio da fé somos salvos. Pela graça, somos salvos mediante a fé. Essa fé é no alvo que Deus colocou, é no caminho, é na porta, é na verdade de Deus. Essa fé é em Jesus. Então as pessoas distorcem. Quantos estão aí trabalhando para o reino das trevas, dizendo que são de Deus, ungidos, homens de Deus, tirando o povo da direção de Deus, levando o povo ao anátema, levando o povo a perecer, perdidos do entendimento de Deus, seguindo as instruções desses homens que sabem trabalhar para manipular a mente do povo. É uma astúcia do diabo. Eles são sutis, astutos, para distorcer a palavra. Isso é o diabo, irmão. Se alguém está trabalhando contra a palavra, aquela pessoa está na influência do diabo. Se alguém está trazendo uma instrução, uma explicação, um princípio que tira você do Evangelho, esse alguém não está falando por Deus. É do diabo, irmão.
Isso é a palavra que nos ensina a ser prudente a observar isso. Se alguém traz algum conceito, ensino, doutrina, que não seja conforme o Evangelho de Cristo, não receba. Esse tal não é de Deus. Isso é doutrina de demônios, irmão. É instrução, é princípio, que não é na direção do Espírito Santo, colocada para você. Quem está ali influenciando, inspirando esse homem para criar essa doutrina, manipulando a palavra, é o diabo. Esse é o trabalho de Satanás. Levantar obreiros dele como se fossem obreiros de Jesus. Ó. Homens de Deus, não. De Deus é quem está compromissado com o Evangelho. De Deus é quem está na palavra. De Deus é quem não se corrompe da doutrina de Cristo. De Deus é quem persevera na doutrina e não prevarica. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não é de Deus. Então veja a manipulação que esses homens fazem. Hebreus 10, 25. Esse texto, como muitos outros, é muito homens enganadores, falsificando a palavra por causa de ganho, para manter sua cobiça, avareza e ganância, para manter o povo negócio, preso, escravo, no domínio deles, dentro da instituição que é o império deles, onde eles têm o lucro do povo, o domínio sobre o povo e a servidão do povo para eles. Se não tiver no sistema, eles não têm como dominar o povo. E para o povo estar dentro do sistema, nas instituições, eles falsificam a palavra de Deus. E aí é onde entra a maldição na vida daqueles que estão seguindo essa instrução, essa direção, dentro de falsificação da palavra. Porque estão fora do princípio de Deus. Hebreus 10, 25. Esse texto aqui não está ensinando ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, a não deixar de estar na igreja. Hebreus 10, 25. Esse texto aqui não está orientando a ninguém em relação a instituição, ambiente, lugar geográfico. O escritor aos Hebreus, se você for prudente, analisar esse contexto, começando a partir ali do versículo 19, o escritor aos Hebreus, ele vai trazer uma orientação para os cristãos, os judeus que se converteram a Cristo. Porque eles tinham ainda o fermento velho, o fermento levedado dos princípios da lei ainda, de guardar os cerimoniais, os rituais, de viver aquela vida sacrificial de templo, de sacerdote, de sacrifício, de vida de obrigação dentro do templo, lugar central, onde era o centro, o ponto para o povo encontrar Deus e servir a Deus. Os judeus ainda tinham isso guardado na mente, que impedia eles do Evangelho. Foi aí que Paulo, João, os apóstolos trabalharam para tirar esse conceito ainda da velha aliança, do velho pacto. Os apóstolos vão pregar mostrando que aquilo que era vivido, pedido no velho pacto, era sombra, apenas sombra, daquilo que estaria por vir, estabelecer para a gente agora ter uma vida verdadeira com Deus, segura em Deus, que seria estabelecido na nova aliança. Essa nova aliança foi estabelecida com a morte de Cristo, a consumação da exigência de Deus, para o homem agora chegar na presença de Deus. A partir de Cristo, não é mais necessário templo para buscar a Deus. Deus não está mais dentro de um templo, de um tabernáculo, onde o homem criou, onde tinha um objeto que representava a presença de Deus naquele lugar, onde o povo tinha que ir oferecer sua adoração a Deus ali, como era na velha aliança. Hoje não. E a partir de Cristo, isso não tem mais valor. Não precisamos ir a templo buscar sacerdote, como os judeus que eram da velha aliança faziam. Tinham que ir para o templo, porque era ali encontrando a direção de Deus, era lá que tinha o mediador de Deus, que era o sacerdote, que fazia a expiação do pecado do povo para Deus. O povo levava a oferta, e o sacerdote é quem fazia a expiação.
Hoje nós não precisamos de ir para templo, para a igreja, para a casa de Deus, buscar um pastor, um padre, um papa como sacerdote, porque ele é homem de Deus que faz a ligação, que tem que estar naquele lugar. Hoje não precisa disso não. Isso foi estabelecido na velha aliança para os judeus, o povo de Israel, que tinha que dar dízimo para manter ali os levitas, os sacerdotes, aqueles que eram da tribo de Levi. Hoje o povo quer continuar dando dízimo. Quem é hoje que é descendente de Levi? Qual é o pastor que é sacerdote? Qual é o pastor que é da tribo de Levi? Então hoje o povo vive dentro dessa mentira. O povo hoje é instruído por esses falsos pastores, esses homens do diabo que diz que é de Deus. O povo hoje não é judeu e é instruído por esses homens a viver como judeu. Tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que ir para o templo, tem que ir para a casa de Deus, tem que ir adorar, tem que oferecer o louvor, o sacrifício, a oferta, fazer o pacto, o voto. A maioria desses líderes, pastores, prega maldição para o povo, levando o povo que não é judeu a querer viver como judeu, que nem os judeus vivem mais. Isso que o povo vive dentro das igrejas evangélicas, como se fosse o templo, como se eles fossem sacerdote e o povo fosse judeu, para estar ali dando dízimo, guardando o sábado, oferecendo sacrifício de adoração, de louvor a Deus, levando ali os seus pedidos para os sacerdotes levar para Deus. Que coisa absurda, irmão. É preciso estudar, examinar as Escrituras e aprender a partir de Cristo, irmão. O que é que Deus agora estabelece para que a nossa vida esteja na comunhão com Ele, para que nós encontremos a Ele. Não é mais por nenhum ritual, não é por igreja, nem por templo, como hoje o povo é ensinado. Nem os judeus vivem mais isso. Hoje o povo é obrigado, não, tem que dar o dízimo, tem que vir para o templo, tem que adorar, tem que guardar o sábado, tem que cumprir os rituais, os cerimoniais, porque senão não é salvo. Aí você tem que ser batizado, tem que tomar ceia, tem que vir para os trabalhos, tem que vir para a obra de Deus. Que obra de Deus é essa, irmão? Aonde é que a Bíblia ensina a obra de Deus, trabalho de alguma igreja? Então é preciso entender, conhecer a verdade para ser liberto. Muita gente está preso. Não é só nas religiões evangélicas, não. É católica, testemunho de Jeová, mormon. O povo tudo escravo, dependente de uma vida com Deus, dentro das instituições dessas religiões. Tudo dentro da autoridade e do domínio dos homens que se colocam como autoridade de Deus para o povo. A autoridade de Deus para a igreja não é nenhum líder religioso. É Cristo a palavra dele. A igreja tem que estar submetida a Cristo a palavra. Não é nenhum líder religioso. O líder, que é aquele que Deus vocaciona, que não é para ser maior do que o povo, Deus vocaciona com a capacidade para instruir o povo com a palavra, para saber ministrar, para edificar o povo. Esse não é autoridade para a igreja. Ele tem que ser honrado e respeitado, porque ele tem a vocação. E os irmãos têm que vigiar com ele. Porque se ele faltar e ele falhar no compromisso de pregar a doutrina de Cristo com fidelidade, sem mistura, sem adicional, sem criar meio, sem outra coisa que coloque, ele tem que se manter fiel. Porque se ele adulterar o conceito do evangelho, não receba a instrução desse homem. Se ele adicionar, subtrair, colocar meios, não receba a instrução dele. Se ele manipular, interpretar errado, tirar você do que o evangelho ensina, não receba, irmão. A autoridade para a nossa vida, igreja, povo de Deus, não é líder religioso nenhum, é a palavra. A gente tem que vigiar com aqueles que estão entre nós ministrando a palavra. Se eles não trazem o evangelho de Cristo, não receba. E se receber o ensino desse, vocês estão no anátema, no amaldiçoado, no condenado. Se algum deles que ensina entre nós não traz a doutrina de Cristo, ele não tem a Deus, não receba. A autoridade para a igreja não é líder religioso. Mas hoje o que é que o povo está submisso a viver na obediência? Não é a palavra. É aos líderes.
Porque eles só cobram isso do povo: obedeça a seu líder, venha para a igreja, esteja na igreja, não deixe de vir para a igreja. É a igreja o lugar para você estar em Deus. Eles colocam essa mentira na mente do povo, cauterizando a mente do povo, colocando o povo numa dependência de igreja, de submissão a eles, como se fosse para Deus. É não. Você tem que ser incentivado a olhar a palavra, se submeter à palavra, estar na palavra, não é dentro de lugar nenhum. E aquele que está ensinando entre vocês, se não está ensinando como a palavra dentro da doutrina de Cristo não trouxer aquela direção de Cristo, não receba. Aparta-te deles. É isso que a Bíblia diz. Mas eles não, eles querem manipular vocês, que estão dentro do sistema, seguidor desses homens, discípulo desses homens. Muitos estão sendo adoradores, veneradores, idolatrando esses líderes, irmãos. As pessoas já não olham Jesus, é os líderes. Tudo agora é o pastor, é a igreja. Pode observar que o entendimento desse povo é o pastor, porque é a igreja, porque é o pastor, porque é a igreja, porque é o pastor, porque é a igreja, porque é o pastor, porque é a igreja. Eles foram centralizados a visão de pastor igreja, pastor igreja. Eles não sabem. Eles não têm entendimento de Cristo. Eles não têm a direção de Cristo. Eles não estão dentro da submissão a Cristo. É pastor igreja, pastor igreja. Então é importante entender isso. Vamos voltar para aqui. Hebreus 10, 25. A maioria desses homens que estão aí dizendo que é de Deus estão falsificando, deturpando o Evangelho de Cristo. Tirando as pessoas daquilo que realmente o Evangelho mostra, conduz o homem a seguir, a dirigir-se para estar em Deus. E o Evangelho não mostra nada disso que esses homens estão ensinando para o povo, dentro das suas instituições, que se dizem que são de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros. Ademoestando-nos. Eu admoesto você, você me admoesta. Admoestar é advertir, é corrigir, é chamar a atenção para não sair da verdade. Admoestando uns aos outros. Eu admoesto você, você admoesta outro. O escritor aos Hebreus aqui não está se referindo a nenhum contexto de igreja. O escritor aos Hebreus não está se referindo a estar dentro da igreja evangélica A, B, C, D, F, G, H, porque ali você tem que estar ali para buscar a Deus, não pode deixar de estar ali. Não. Não deixando a nossa congregação, a nossa reunião, o nosso ajuntamento, os momentos que nos congregamos, que nos reunimos, que estamos juntos. Para quê? Para um estimular o outro. Não é para estar na formalidade religiosa, sendo conduzido na autoridade de líder religioso, de pastor, de papa ou de padre. Congregando-nos, reunindo-nos, para estimular um ao outro. Não é para viver a formalidade de uma vida mecânica, de uma vida formal, religiosa, dentro de sociais, dentro de congregações solenes, para viver aquela rotina monótona, mecânica, formalista, dentro do sistema, dentro do modo, dentro do modelo do sistema. Não. Hebreus 10, 25 não está falando de você não deixar de ir para a igreja. Sabe o que acontece hoje, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Os apóstolos, eles não tinham o templo como a sua sede. Os apóstolos, eles não tinham o templo como a casa de Deus. Os apóstolos, eles não tinham o templo como o lugar para você estar em Deus. Eles não viviam isso e nem tampouco ensinaram isso a ninguém. Até porque o templo, todos aqueles que professavam Jesus, era expulso do templo. Não eram aceitos. Jesus não foi membro de nenhuma religião.
Ele não viveu uma vida centralizada dentro de nenhum lugar. Jesus não ia para templo para buscar a Deus. Ele estava no templo para ensinar aquele povo que estava cego lá, começando pelos líderes. Ele foi para o templo para mostrar para o povo que agora o caminho para Deus não era mais aquele ritual, aquela liturgia, aquele cerimonial dentro daquele ambiente. Ao contrário, Jesus vai dizer que este templo, aquele templo onde o povo venerava, aquele lugar místico, aquele lugar central que o povo tinha como lugar de buscar a Deus, Jesus vai dizer, vai ser derrubado, vai se construir outro em 3 dias. Não é templo mais, não é lugar físico. Não é mais dentro dessa regra, dessa direção, desse princípio que você se encontra a Deus. Como hoje ainda o povo vive essa maldição pregada por esses pastores, líderes de religião. Jesus nem os apóstolos nunca orientou ninguém a dizer, olha, tem que estar no templo, vá buscar a Deus, vá para o templo. Ao contrário, quando alguém chegou para Jesus perguntando aonde era o lugar que deveria adorar ao Pai, Jesus não vai dizer, é no templo, vá para a igreja, lá é o lugar de adorar a Deus. A mulher samaritana tem uma dúvida sobre isso, diante da divergência dos judeus e samaritanos. Os judeus, eles pregavam que o templo era o lugar de buscar a Deus, de adorar a Deus. Os samaritanos diziam, não, é no Monte Gerazim. E aquela mulher, como era samaritana, ela ficou numa dúvida, ela queria a certeza. Ela queria o conhecimento. E é isso que nós devemos buscar. Não é ficar defendendo o nosso lado. A mulher samaritana poderia defender o lado dela. Não. O lugar de adoração é o Monte Gerazim, é lá no monte. Hoje cada um defende seu lado religioso, a causa e os princípios de suas instituições, de sua religião. Não. Nós temos que se manter firme na verdade. Viver a verdade. E defender e pregar a verdade. Não é conceitos paralelos, valores e princípios de nenhuma religião, instituição de homens. A mulher samaritana, ela poderia sim defender os princípios samaritanos, que dizia que o lugar de adoração era o monte. Os judeus diziam que era no templo. Mas aquela mulher, ela queria saber a verdade. Ela buscou o conhecimento da verdade com aquele que é a verdade, que ilumina a nossa mente. A luz de Deus é Jesus. É nele que devemos buscar o conhecimento. E a mulher samaritana fez certo, foi a Jesus. Dizendo, olha, vocês, porque Jesus como homem era judeu. E ela diz, Jesus poderia também ter defendido o templo. Jesus era judeu. Ele poderia dizer, não, é no templo, viu? Nós judeus adoramos no templo. Jesus não disse isso. Jesus era judeu. Jesus vai dizer, mulher, a hora vem e já é chegada em que os verdadeiros adoradores. Por que os verdadeiros? Porque tem falsos adoradores, adorando a Deus em vão, dentro de templo, dentro de igreja, dentro de lugar, dentro de ambiente, que não está dentro da direção de Deus. Jesus vai dizer, mulher, eu te digo que nem no templo, Jesus como judeu, ele poderia defender que o templo era um lugar de adoração. Jesus vai dizer, mulher, não é no templo e nem tampouco no monte, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai. Como Jesus? Aonde Jesus? Em espírito e em verdade. Jesus, o que quer dizer isso? Em espírito é uma adoração interior, pelo Espírito de Deus que está na sua vida, quando você crê na verdade. Para adorar a Deus, primeiro tem que conhecer a verdade e crer nela, que é Jesus. Ninguém adora a Deus sem esse conhecimento. Por isso que Jesus disse, os verdadeiros adoradores. Por quê? Os falsos adoradores são adoradores religiosos, que adoram dentro de conceitos e entendimento da religião. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, na direção do Espírito Santo. A verdade é a palavra. O Espírito é o Espírito Santo. A verdade é a palavra. Eu só posso adorar a Deus quando eu tenho conhecimento da verdade e quando eu estou selado pelo Espírito Santo. É aí que eu sou um verdadeiro adorador, porque eu estou em Deus. Aceito por Deus. Justificado para Deus por meio de Cristo. Aí eu sou um verdadeiro adorador.
Adorador não é esse que estão aí dentro das religiões, cantando, louvando, dizendo: Deus, eu te amo, Deus é grande, Deus, tu és tudo para mim. Não, isso aí não é. Isso são os falsos adoradores. Não tem entendimento nenhum de Cristo. Não tem conhecimento nenhum da graça, do amor, do que Deus operou, da verdade de Deus. Estão adorando a Deus em vão, por preceitos dos homens. Foi Jesus quem disse isso, tá, irmão? Não vem depois dizer aí, está julgando. Não julgo, estou julgando não, irmão. Eu falo aquilo que é fato, que é realidade, que é notório. Eu prego a verdade. Jesus chega e diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, pois em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Essa é a adoração vã. Esses são os falsos adoradores. Adora a Deus em vão, que Deus não recebe. Uma fé que não é aprovada por Deus. Estão perdidos oferecendo a Deus uma adoração vã e sacrifício de tolo. Por quê? Porque vida com Deus, eu sempre digo nos meus vídeos de instruções, as pessoas que eu levo o ensino, eu sempre digo: vida com Deus não é questão de prática religiosa dentro de nenhuma igreja ou religião. Vida com Deus é questão de conhecimento e entendimento, para que eu possa ser aceito por Ele, andando no conhecimento dEle para poder chegar a Ele. Vida com Deus é questão de conhecimento. Então Jesus vai dizer que não é em nenhum lugar, não é em nenhum ambiente restrito, não é em nenhum lugar místico, exclusivo, onde hoje o povo é ensinado que se não for para a igreja não adora a Deus. Se não tiver na igreja, igreja é instituição, não é de Deus. Se não tiver dentro dessas cabines religiosas, dessas casas religiosas, dessas gaiolas religiosas, dessas prisão religiosa que o povo está lá preso, escravizado, porque a maior prisão, a maior escravidão é aqui, ó, da mente, a mente cega, sem o conhecimento. Então, o povo hoje é ensinado que tem que adorar a Deus dentro desses ambientes. E até ensina o seguinte: os pastores dizem isso, que se você não estiver dentro da igreja, cumprindo e vivendo toda a regra, norma e ordenança que estão sendo dadas para vocês viver dentro das igrejas, você não é de Deus. Estão pregando isso? Estão pregando. Eliseu Rodrigues, um pastor jovem aí, cheio de fama, cheio de homens venerando ele, de discípulo, ele pregou isso. Esse pastor, Eliseu Rodrigues. Ele disse que os desviados estão perdidos de Deus. Os desviados que ele chama é os que não estão na igreja. Eles acham que desviado, desigrejado, é porque você não está na igreja. Eles entendem que se estiver na igreja está em Deus. É mentira, irmão. Ao contrário, esse povo dentro da igreja estão perdidos de Deus. E esse pastor Eliseu Rodrigues, ele disse, eu tenho um vídeo dele guardado, e até hoje eu deixo esse vídeo guardado, para mostrar como é que esses homens são do diabo, e o povo achando que é de Deus. É do diabo sim, irmão. Porque quem cria um ensino desse, para tirar o povo de Cristo, é do diabo, irmão. A mente dele está pervertida. Esse homem está na corrupção do entendimento de Deus. Ele disse, esse pastor Eliseu Rodrigues, ele pregou dizendo que, falando sobre aqueles que não estão submissos, presos, escravizados dentro da igreja, que eles chamam de desigrejado. Ele disse, os desigrejados estão sem Deus, não tem salvação. Porque o lugar para ter, ele disse isso, está no vídeo, o lugar que o homem tem que ter conexão com Deus é dentro da igreja. Se não tiver na igreja, não tem conexão com Deus, está perdido. Eu pergunto, isso é verdade? Isso é verdade? O Evangelho ensina isso? Jesus ensinou isso? Esse ensino é de Deus ou do diabo? É do diabo. Por que é do diabo? Porque tira você de Cristo. O lugar para você ter conexão com Deus, o lugar para você estar em comunhão com Deus, o lugar do salvo para estar salvo em Deus, não é nenhuma igreja, nenhuma instituição, nenhuma religião. É Jesus a palavra dele. Você tem que estar em Cristo, a sua mente tem que ser trabalhada para você estar como disse Pedro. Bom dia, São Jorge. Estar como disse Pedro. A sua mente tem que estar presa, escravizada. É em Cristo. Paulo disse, sou prisioneiro de Cristo. Porque se tem algum lugar que eu devo estar e não devo sair para nenhum outro, é em Cristo. Porque se eu quero salvação, eu tenho que estar em Cristo, não é dentro de igreja, não é em instituição religiosa, não é dentro da direção de homem. É em Cristo e a palavra de Cristo em nós.
Foi Jesus que disse isso. Se vocês estiverem na igreja Assembleia de Deus, Jesus disse isso. Se vocês estiverem na igreja adventista, são verdadeiro remanescente de Deus. Jesus disse isso. Se vocês estiverem na igreja CCB, Congregação Cristã do Brasil, vocês são verdadeiro povo de Deus. Jesus disse isso. Jesus disse a alguém que alguém tem que estar dentro de alguma igreja para ser de Deus. O que foi que Jesus disse? João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus vai dizer em Mateus 7:23, eu comparo o homem prudente, aquele que edifica sua casa na rocha, o que ouve e pratica o quê? As minhas palavras. Jesus não disse para que eu esteja firmado em Deus, tenho que estar dentro de alguma igreja, cumprindo alguma obrigação religiosa, vivendo regra, ordenança e norma religiosa. Jesus disse, ouvir e praticar o quê? A palavra dele. Você tem ouvido a palavra de Cristo dentro dessas igrejas? Tem não. Dentro dessas muitas igrejas, a palavra do Senhor está sendo falsificada, adulterada, manipulada. Estão adicionando coisas na palavra, estão tirando, estão colocando outros meios, tirando você da direção de Cristo. Examine as Escrituras. Por isso que Jesus vai dizer, errais, por não examinar as Escrituras. E muitos pregam a palavra, mas distorcendo o caminho da palavra, porque a palavra mostra Jesus. O povo é ensinado que tem que crer em Jesus, mas se não guardar o sábado não é salvo. Se não for batizado não é salvo. Se não estiver dentro de uma igreja, instituição religiosa, não é salvo. Tem um pastor muito famoso aí, João Henrique Palharim. Ele prega isso abertamente nas suas pregações, que se a pessoa não for batizada dentro do sistema cerimonial religioso nas igrejas, não é salvo. Ele prega que se não for batizado no batismo das águas pelos homens dentro das instituições, não é salvo. Porque Jesus disse que tem que crer e ser batizado para ser salvo. Jesus não falou de batismo de água de igreja. Jesus nunca ensinou ninguém a ir para nenhuma igreja ser batizado dentro de água por homens, como pregava João Batista, fazia o batismo das águas. Jesus não ensinou ninguém a fazer aquilo que João Batista fez. Jesus não ordenou os seus discípulos a batizar ninguém dentro de água, dentro de igreja. Eles pegam os textos fora do contexto e aplicam a interpretação deles perversa, pervertida, adulterada, manipulando e falsificando a verdade do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não coloca dois meios de salvação. Não é ser batizado dentro, não é crer em Jesus e ser batizado dentro de água de igreja para ser salvo. É crer em Jesus com o arrependimento. O batismo que salva, o batismo para a remissão de pecado, não é o que o homem faz no povo dentro de igreja em água. O batismo para a remissão de pecado, só quem tem autoridade de fazer isso é Jesus. Esse batismo é com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus. Quando o homem se converte a ele, crê verdadeiramente com o arrependimento, ele é selado pelo Espírito Santo, recebendo a remissão de pecados. Esse é o batismo. Não é o batismo de água feito por homens dentro de nenhuma instituição. Cada uma prega a sua. A Igreja Batista, a Igreja Universal, a Igreja de Mórmon, os Testemunhos de Jeová. Toda a religião prega esse batismo. É coisa do diabo, irmão. É para prender você lá, você só é propriedade, você só é um membro oficial, um negócio do sistema se você se batizar. Enquanto você não se batiza, você não é considerado do sistema. Por quê? O sistema quer manipular e dominar você. E esse mecanismo é usado para isso. Você tem que se batizar, tem que passar a viver nesta igreja nos rituais, cumprir os compromissos nessa igreja, vir todo mês participar da ceia, estar vivendo dentro da obediência, da regra, dos estatutos, da norma. É aí que você se escraviza. É aí que você torna-se um escravo, um dependente, um discípulo e um negócio do sistema religioso pelo homem. Cuidado, irmão. Abra os olhos. Temos que conhecer a verdade para chegar a Deus. O caminho para Deus é estreito. E por que é estreito? Porque você tem que se negar para se submeter a Cristo. O caminho para Deus não tem igreja, não tem sacerdote, não tem sacrifício, não tem obrigação religiosa. O caminho para Deus foi aberto. Tudo isso foi realizado por Cristo e nos estabeleceu esse novo e vivo caminho para chegar a Deus.
Não é mais por meio de obstáculo de sacrifício, de penitência, de flagelo, de sacerdote, de templo, de obrigação, de cumprir cerimonial, de guardar isso, praticar aquilo. O caminho para Deus agora é Cristo. É o caminho que nos leva acesso a Deus e devemos andar e entrar com ousadia no santuário, onde encontramos a presença de Deus, que é por Cristo, não é dentro de igreja. E aqui no contexto de Hebreus, capítulo 10, que eles usam o versículo 25 isolado, interpretado errado, no versículo 19 desse contexto, o escritor aos Hebreus vai dizer, falando sobre isso, olha o que ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. O santuário, lá na velha aliança, era o templo. Eles tinham que entrar ali para chegar a alcançar de Deus o perdão por sacrifício de animais, por sangue de animais, pela vida dos animais. E se alguém não tivesse assim, ia sofrer a ira de Deus. Era dessa forma. E ninguém tinha a liberdade de entrar na presença de Deus. Só o sumo sacerdote, que era o lugar que estava a Arca da Aliança, chamado Santo dos Santos, que era um lugar restrito, onde estava ali representando o lugar santíssimo, onde estava Deus, pelo objeto. Isso na velha aliança. Hoje não tem mais objeto, não tem lugar santíssimo, não tem lugar sagrado, como hoje o povo prega que igreja é o lugar sagrado, é o santuário, é o templo, é o altar. Não, isso é paganismo, isso é mentira. E nesse lugar, lá na velha aliança, no lugar onde estava lá a Arca da Aliança, que era o lugar santíssimo, que representava a presença de Deus ali pelo aquele objeto, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo e por ele. E se ele entrasse em pecado sem aquele ato religioso do sacrifício, ele morreria. E todos tinham medo. E o sumo sacerdote era o que tinha acesso ao Santo dos Santos uma vez por ano. Os sacerdotes, na outra parte do templo, eles faziam expiação para o povo. O povo levava o animal para ser o objeto, substituto do pecador, para o pecador não sofrer a ira de Deus. Tinha que levar o animal, e quem oferecia a expiação para o povo era o sacerdote. Eles não poderiam fazer expiação. Era o sacerdote que fazia expiação para o povo. Só que hoje não precisamos mais disso. É isso que o escritor aos Hebreus vai trabalhar aqui com o Evangelho para iluminar a mente dos irmãos que estavam presos ainda dentro dos rituais, dos cerimoniais, das ordenanças da lei cerimonial judaica, que estava ali pedida para o povo viver na velha aliança. O escritor aos Hebreus vai esclarecer, dizendo, irmãos, não precisamos mais disso. Nós devemos ter agora ousadia. Aqui, ó. Tendo, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo. Antigamente, era só o sumo sacerdote, agora não. Nós podemos entrar no lugar onde está Deus, no santuário, a presença de Deus. Isso fala da presença de Deus, que hoje todos nós temos acesso. Ao contrário, hoje Deus está em nós, Deus habita em nós. Nós somos o templo, a casa onde Deus habita. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 3,16. Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21. Paulo vai dizer, irmãos, vocês são edificados morada de Deus em espírito. Deus não habita ali, nem aqui, nem acolá, em vocês. Não fiquem mais presos nesse ritual, na dependência de um homem como mediador para levar vocês a Deus, para oferecer a oração. Olha o que hoje os homens estão fazendo. Esses homens que dizem que é de Deus, não estão ensinando o povo certo, o correto. Não, traga a sua oração, que a gente vai subir um monte e levar a sua oração para Deus contemplar o seu pedido. E o povo está lá endeusando esses líderes, esses homens, esses profetas, esses pastores, esses homens que diz que é de Deus, vivendo esse paganismo, esse anátema. O povo precisando de homens para chegar a Deus hoje, estão desprezando Cristo, irmão. Isso
leva você a cair da graça, a se perder, a rejeitar. O único meio que Deus te dá para tu chegar a Ele não é por meio de religião religiosa ou líder religioso. É por meio de Cristo, pela fé na palavra dEle, conhecendo o Evangelho e sendo guiado pelo Evangelho. Hebreus 10, 25 não está falando de igreja, instituição para você estar dentro dela escravizado, como dependente de uma vida com Deus nesse lugar. Você está sendo manipulado porque você quer viver na mentira. E é o que a Bíblia diz: serão condenados porque não aceitaram o amor da verdade para se salvar. Antes viveram na mentira, na iniquidade. Quantos estão aí sendo instruídos com essa verdade, mas estão escolhendo viver a mentira? Porque é onde eles estão ali, na conveniência, na satisfação e na vida satisfatória, dentro do sistema religioso, nas suas sociais e conveniências. Quer salvação, meu irmão? Tem que parar e examinar e conhecer a verdade e seguir a verdade, irmão. Quer salvação? Seja prudente. Quer estar verdadeiramente com Deus em comunhão, indo para o céu, para a promessa da vida eterna? Tem que perseverar, tem que guardar a palavra do Senhor, tem que cuidar de ti e da doutrina. Tem que ter cuidado na tua vida andando na doutrina. Se tu não estiver no Evangelho de Cristo, não tem salvação para você. Toda a tua vida de santidade, de religiosidade, de devoção, de sacrifício, de formalidade religiosa, dentro da religião que tu tiver, não serve de nada. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer: irmãos, o Evangelho que eu tenho anunciado a vocês, nesse Evangelho que vocês creram, nesse Evangelho que vocês permanecem, nesse Evangelho que vocês serão salvos, se permanecer como eu tenho pregado. Está pensando que vocês são salvos porque estão dentro de igreja evangélica, né? Salvação não é por meio de igreja evangélica ou nenhuma religião ou igreja. Salvação é pelo Evangelho. É você crer e estar no Evangelho. É o que Paulo vai dizer. Vai ler a palavra, irmão. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. 1 Timóteo 4,16. O cuidado que nós devemos ter não é viver uma vida de sacrifício, de escravidão, de igreja, de obrigação. Muitos estão mais preocupados, muitos estão mais priorizando, tendo cuidado da sua vida no culto, da obrigação do culto, dos trabalhos da igreja, da vida de igreja, das atividades de igreja, mas a Bíblia não ensina isso. Cuida de ti, vai priorizar a tua vida na doutrina, tem que conhecer, tem que buscar examinar, tem que buscar ter o entendimento do Evangelho para não estar vivendo uma vida de fé em Deus em vão. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto, te salvarás. Você só vai permanecer na salvação, você só vai estar salvo se estiver no Evangelho, andando por ele, na doutrina de Cristo, irmãos. Não é dentro de igreja, religião ou formalidade religiosa nenhuma, seja qual for a religião evangélica, católica, budista, mormon, testemunho de Jeová, xiita, candomblé, espírita, qual for, irmão. É muita religião. Então a igreja que somos nós, não é a igreja de Deus, não é essa instituição que você está. A igreja de Deus não se resume dentro dessa instituição que você está. A igreja de Deus são pessoas que estão nos 4 cantos da terra, em todos os lugares. Não é dentro de uma formalidade, de um ambiente religioso. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Não é dentro de uma formalidade, não é dentro de um ambiente religioso, não é dentro de uma instituição para ser de Deus. A igreja de Deus são pessoas que estão, não dentro, mas fora, estão no mundo de trevas, iluminando os que estão nas trevas. A igreja está no mundo, não está presa dentro de 4 paredes, numa vida maldita, isolada de Deus. A igreja somos nós, pessoas que estão fora, chamados para fora, para estar neste mundo. Nós temos que estar no mundo para ser luz, para levar o esclarecimento aos que estão nas trevas. Não, eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, sim. Mas eu sou de Cristo. Porque eu estou no mundo, mas sou de Cristo. E o que me faz ser de Cristo? O que me garante ser de Cristo? O que me torna a igreja de Deus? É eu estar numa instituição? É porque eu sou dessa religião? O que me faz ser igreja de Deus, não ser do mundo que jaz no maligno?
O que me faz ser de Deus não é uma igreja. Não, se você não estiver na igreja, está no mundo. Não, não é isso. Você está sendo ensinado errado, rapaz. Olha o que diz a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. O Senhor conhece os que são seus. Bom dia. Bom dia. Romanos capítulo 8, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é de Deus é quem está na igreja. Quem é de Deus é quem é da religião. É quem está em Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo. Quem está na palavra de Cristo. Esse é que é de Deus. E Deus conhece, viu? E o selo de Deus não é a carteira de membro da Assembleia, da Batista, da Deus e Amor, da Congregação Cristã do Brasil, da Presbiteriana, da Adventista, não. O selo de Deus não é um ritual religioso, um cerimonial, dar dízimo, guardar sábado, ser batizado. Não. O selo de Deus é a Bíblia que diz, tá? O selo de Deus é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele sela aquele que creu em Jesus. Não é aquele que se filiou e decretou ser crente da igreja evangélica. Ser crente religioso dos mormons, testemunho de Jeová. O Espírito Santo de Deus não está em religioso. O Espírito Santo de Deus não está dentro de igreja religião. O Espírito Santo de Deus está naqueles que se converteram a Cristo. Está no cristão. Aquele que se converteu a Cristo. Com o arrependimento. É o que a palavra diz. E esse é o selo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O selo de Deus que nos sela, que nos dá garantia da possessão, da promessa, da redenção eterna. Efésios 4,30. Paulo vai dizer isso. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado. Então, não vem com essa história de dizer que o selo de Deus é o sábado. Que o selo de Deus é o batismo. Que o selo de Deus é quem está numa igreja. Não. E esse Espírito Santo, que é o selo de Deus, ele não está em qualquer pessoa que diz que é de Deus. Ele está naquele que creu com o arrependimento verdadeiramente ao Senhor Jesus. Só recebe o Espírito Santo quem crê em Jesus. É a palavra que diz, tá? Não é o pastor que ora e bota a mão e você recebe. Não, porque o apóstolo recebeu, não. Tem nada a ver isso. Não venha com textos distorcidos na sua interpretação maldita, de trevas, deturpando a verdade. A palavra de Deus vai dizer, lá em João capítulo 7, aprenda aí, versículo 37 ao 39, que todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. E esse Espírito, ele passa a fluir em nós como uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. Isso é o Espírito Santo. A alegria, a vida de Deus em nós. O reino de Deus não é a igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. O reino de Deus, ele não tem aparência exterior. Ele não está ali, aqui ou acolá. O reino de Deus, ele é inserido no homem. Quando o homem crê em Jesus, que é o Espírito Santo em nós, esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é vida religiosa. Não é uma formalidade religiosa. O reino de Deus está implantado em nós, no nosso interior, pelo Espírito Santo que nos guia para viver a justiça, a paz e a alegria que o Espírito Santo nos concede. Não é para viver a formalidade de usos e costumes, de regra, de meta da religião. Cuidado, irmão, aprenda, conheça a verdade. Então, quero deixar para você isso. Não se prenda. Não seja escravo negócio manipulado, com a mente cauterizada, dentro de uma alienação, de uma dependência de uma vida religiosa nas instituições, sobre o domínio e a autoridade dos homens. O escritor hebreu não manda ninguém estar dentro de igreja alguma. Quando o texto lá em Hebreus 10
25 vai dizer, não deixando nossa congregação. Ele não está falando de igreja e instituição. Hoje em dia isso atrapalhou a edificação dos cristãos, o amor entre os cristãos, a comunhão entre os cristãos. Por quê? Porque o povo hoje é proibido de congregar nas casas, aonde tiver uma oportunidade. Por quê? Porque os homens estabeleceram que você só pode congregar lá na igreja dele. Você não pode se reunir com os irmãos em outro lugar, de outro conceito. Porque se você congregar em outro lugar, o seu líder vai lhe disciplinar. Porque você é negócio, é propriedade do sistema religioso do seu líder. Ele quer que você esteja só lá. Porque a gordura é dele para ele alimentar-se do que você vai render para ele com dízimos e oferta. Eles estão preocupados com isso. Não é com a tua alma, se está indo para o céu ou não. Se tem conhecimento de Deus ou não. Eles querem vocês alienados com a vida dentro de dependência de igreja. Hoje em dia os irmãos se reúnem mais, rapaz, nos lares. Uma reunião sadia sob a autoridade da palavra. Não é sobre a autoridade de nenhum homem. Hoje em dia você é ensinado a congregar somente nos ambientes, instituição. Olha, se você não vier para cá, está rebelde. Olha, vai ser disciplinado se estiver em outro lugar congregando. Se estiver congregando em outro, não faça congregação na sua casa. Não se congregue na sua casa com os irmãos. Você tem que vir para cá, aprender do seu pastor. Não, tem que aprender de Cristo. Jesus não mandou aprender com pastor nenhum, mandou? Jesus disse o quê? Aprender de quem? Aprendei de mim. Jesus não mandou estar dentro de casa, religião, igreja alguma, mandou? Jesus disse, estejam em mim, sigam a mim, aprendam de mim, venham a mim. Então, meus irmãos, hoje as pessoas estão privadas como propriedade do sistema. Os cristãos que estão dentro do ministério institucional Assembleia de Deus, eles não têm liberdade de congregar com os cristãos que estão dentro da instituição Igreja Batista. Cada um vive a sua vida restrita de Deus, exclusiva de Deus, dentro das suas instituições, onde centralizam tudo de Deus ali. E você não pode viver nada de Deus fora, tem que estar na igreja. Só faz a obra, só adora, só busca Deus, só tem a Deus, só pode amar, só pode ter comunhão se estiver dentro da igreja. Olha, meu irmão, que astúcia do diabo para prender e privar os irmãos da verdade, da graça de Deus, da comunhão, da fé. Porque a Bíblia não vai dizer que nós devemos ter comunhão com o irmão dentro de nenhuma igreja para ter comunhão. Não, se você não estiver na igreja, não tem comunhão. Igreja, instituição, tá? Que eles colocam essa igreja, instituição, como igreja de Deus. Tem nada a ver. A palavra vai dizer, João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa luz é Jesus. Nós temos que estar em Cristo. Para eu ter comunhão com os irmãos na fé, eu tenho que estar em Cristo, na luz. Não é dentro de igreja nenhuma. Então, meus amados irmãos, vão se reunir. Não se coloque uma placa denominacional. Não, eu sou da Assembleia, você é da Batista, eu não tenho comunhão com você. Vamos colocar Jesus como centro da nossa vida. Se denomine cristão. Não assembleano, batista, presbiteriano, Congregação Cristã do Brasil, Deus é amor, adventista do sétimo dia, universal, não sei o quê. Se denomine cristão, meu irmão. Não deixa nada separar a comunhão com o outro irmão na fé. Muita gente está separada por causa de igreja, por causa de placa de igreja, por causa de denominação de igreja, onde os líderes, por torpe ganância, privam o povo do amor e da verdade, tirando o povo da direção verdadeira de Deus, impedindo o povo da graça de Deus. Nem entram e nem deixam o povo entrar. E o povo, por não dar ouvido à palavra de Deus, se submete à regra, à norma desses homens, tornando o negócio deles. Meus irmãos, vamos viver o amor verdadeiro. Não o amor hipócrita de ambiente.
Não o amor entre você do mesmo grupo, mas vamos amar verdadeiramente, sem barreira, sem limite. Vamos amar o amor de Cristo um pelo outro. Vamos ser verdadeiros um com o outro. Vamos viver a paz de Cristo em nós, não a paz de momento de conveniência dentro de social de igreja. Vamos viver a verdade que é Cristo em nós. Não o que os homens ensinam na igreja para você viver. Vamos viver e defender os valores do Evangelho de Cristo Jesus e pregar. Não os valores e princípios de nenhuma igreja ou religião. Vamos ser devotos, praticantes, consagrando a nossa vida para servir ao nosso Deus, não a uma igreja, a uma instituição, dentro de sacrifício, obrigações e prática religiosa na ordenança do homem. Vamos ser guiados por Cristo, que é a cabeça. Vamos estar vivendo com a nossa vida centralizada de fé e de esperança em Cristo, não dentro de igreja. Que Deus abençoe a vocês, que vocês meditem nessa reflexão, nessa instrução, nessa exortação e admoestação, levando para você essa advertência, esse estímulo, esse conhecimento, para você sair da mentira. O povo está aí, cada um defende sua regra de igreja, cada um defende seus valores e princípios de igreja, cada um defende suas denominações de igreja, cada um defende sua vida de princípios e valores de igreja. Vê aí o que os pastores estão preocupados em formar na mente do povo. Não é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento da vida de igreja. Não, tem que vir para a igreja, obedeça ao seu pastor. Ele é o líder aqui por onde você vai ser abençoado. Olhe, não deixe de obedecer o pastor. Faça o que o pastor manda, que Deus vai te abençoar. É mentira. Quer ser abençoado? Faça o que Jesus mandou. Pratique a palavra de Cristo. Se submeta à autoridade, ao domínio, à direção de Cristo. Seja discípulo de Cristo. E aqueles que estão entre nós ensinando, se não traz o ensino de Cristo, não receba. Aparta-te deles. Se quiseres, ir para o céu. Pois, se não quiseres, continua aí sendo devoto, idólatra e venerando os líderes de vocês dentro das instituições onde vocês colocam as suas vidas como dependência de Deus. Aqui é assim. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mas aqui, você ouve a verdade que liberta. O Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porém, quem não crê, permanece condenado. Não estou julgando, não. Estou falando o que a palavra revela. Amém?